O Coritiba contratou o volante Richard para a sequência da temporada para tentar solucionar um problema que tem no elenco. Matheus Santana é quem está ligado em todos os detalhes e responde para o torcedor do Coxa. Ajuda? Atrapalha? Como é que tá o Richard que não jogou nessa temporada ainda? Vitinhas, é até difícil responder, tá? Porque, como você falou, o recorte dele recente é muito ruim. Os últimos 2 anos, apenas 9 partidas com a camisa do Internacional. Por isso, né, informações do nosso colega Rogério Scarione, que ele vem com um salário muito baixo, que vem com um contrato curto, né, até o final do ano, para tentar se recuperar na carreira, se recolocar realmente em evidência no futebol nacional, né? O Richard é um cara que tem questões defensivas interessantes, é um jogador que tem 1,91 m, bom jogo aéreo, um bom comportamento até para dar alguns botes. O fato é que ele está sem ritmo de jogo e com bola, ele não é um jogador que o Coritiba necessita. Pois é. Então é uma contratação que a gente tem que ponderar. É uma incógnita. É isso. Galera do Coxa, deixa o like, é muito importante. Se inscreve no canal aí, hypa esse conteúdo porque ajuda. E ajuda demais a nossa divulgação. E vamos nessa então, entender todos os detalhes do Richard, que não vinha jogando tanto no Internacional e tem motivo, né? Pois é, Vitinhas. E assim, a análise é fresca, mas até o ponto que a gente consegue, né? Até onde dava, né? Até onde dá, né? Perfeito. São os 9 jogos que ele fez com a camisa do Internacional. Antes disso, estava no futebol da Turquia, no Alanyaspor, Perfeito. onde jogou em 2 temporadas e fez mais de 30 jogos, aí sim uma participação mais regular. Só que eu vou começar mostrando um lance interessante dele. Um lance onde a linha de marcação no Internacional está um pouco mais baixa, ele está fazendo uma recomposição para formar uma linha de 5 e para proteger as costas do Aguirre ali naquele momento. Repara como ele vai bem para dar um salto e recuperar aquela jogada. Então ele é um volante que tem esse comportamento muitas vezes de descer para dentro do zagueiro e ajudar ali, até num jogo aéreo, como eu falei, ele é muito bom, né? Tem 1,91 m, ele é um jogador que consegue se posicionar bem ali para fazer certas coberturas. Outro lance, Vitinho, dele caindo um pouquinho para o lado esquerdo agora, ele vai dar um bote aqui do lado esquerdo, só que ele vai ser batido num drible de corpo ali do jogador do São Paulo, o Tapia, né? Que acaba levando vantagem. E aí mostra um pouquinho de um problema. A lentidão, né? A lentidão, exatamente. Porque a partir do momento que ele toma o drible, ele não consegue se recuperar no lance. Então é um volante que precisa de um bom posicionamento para ser assertivo. Se ele não conseguir, num primeiro momento, vencer o duelo e for batido, na velocidade ele não vai pegar, tá? Até conseguir cortar esse caminho é difícil, né? Perfeito. Mais um lance onde ele está tombando aqui para o lado esquerdo. E é até engraçado que o mapa de calor dele é preenchido dos 2 lados, tá? Ele não ficou fixo do lado esquerdo ou do lado direito. Nisso ele mostrou bastante versatilidade. Mas repara, como ele vai para um primeiro bote aqui, tá ali atrapalhando, né, o adversário para tentar sair com esse passe. Depois ele recompõe bem e intercepta de uma forma interessante o jogador do Fluminense. Então ele tem um bote interessante e quando tem um espaço curto para lidar, ele costuma ir bem. No combate, nesse choque, ele realmente consegue se impor. Naquele lance ele até fez a falta, mas parou a jogada. Situações onde ele precisa saltar mais e percorrer uma área maior para dar um bote. E aí eu já vi também um ponto de preocupação, tá? E assim, o torcedor vai vendo, são vários pontos de preocupação, né, que vão mostrando o nível que o Richard está nesse momento. Tá no começo do vídeo, né? Pois é, tá no começo do vídeo. Mas repara, no clássico Grenal, ele tá marcando aqui o jogador da direita, ele vai fazer um salto porque o William vai receber esse passe. E aí ele salta no William. Só que o William consegue bater muito fácil. Domina já limpando e o Richard já ficou. E aí entra um pouco naquela questão da lentidão. Até ele virar, até ele se colocar realmente em boa condição, depois ele puxa o William e acaba fazendo a falta. Mas, de novo, mais um lance, a exemplo daquele que eu mostrei contra o São Paulo, onde ele não teve um bom comportamento, muito que perdeu na velocidade, né? E acabou sendo batido ali de uma forma até fácil, tá? Então, ele vai precisar, quando utilizado pelo Coritiba, ter uma cobertura próxima ali. Isso, quando ele tinha ritmo de jogo ainda, né? Quando ele estava fazendo partidas em sequência. Depois de 8 meses sem entrar em campo, essa questão da lentidão, essa capacidade ou incapacidade física de conseguir sustentar contra jogadores mais rápidos, mais ágeis, pode ainda estar pior nesse momento que ele está chegando no Coritiba, né? Exatamente, cara. E aí já falou muita coisa, tá? Vou guardar um pouquinho para daqui a pouco, complicado. Tá? Mas vamos lá. Mais um lance mostrando ele dando botes e fazendo a principal função dele, que é essa questão no combate. Ele vai cair de novo aqui para o lado esquerdo para marcar o Marcos Antônio agora. Nesse lance, ele vai ter um comportamento melhor. Por quê? Porque ele não foi batido de primeira. O Marcos Antônio estava cercado ali no campo, ele conseguiu fechar bem o espaço, teve um bom comportamento, roubou essa bola e daí protege com o corpo. Realmente ele consegue se impor fisicamente e vai bem na jogada ali. Então, aquilo que a gente fala. É um jogador que tem parte física interessante, posição. É um cara que tem altura, tem posição física perfeito. Nesse duelo, em espaço mais curto, ele consegue ir bem. Mais um lance, tá, Vitinhos, aqui contra o Cruzeiro, onde ele foi batido de primeira, só que nessa ele conseguiu se recuperar bem. Só que a tônica
dele não é essa. Esse foi um lance realmente de exceção, tá? Nessa questão de recuperação. Porque nesse lance ele foi muito bem para dar um carrinho interessante. Perna longa, passada larga para conseguir dar a volta nos caras, ele até tem. Ele tem essa precisão, né? Só que realmente é a questão da velocidade. Tem pouca velocidade. Naquele lance, ele realmente conseguiu ter um desempenho melhor nesse sentido e teve um bom bote. Agora eu vou mostrar alguns lances de jogo aéreo, cara. E aqui, para mim, é o principal do jogo dele, tá? Ele é um volante de boa imposição no jogo aéreo. Pode contribuir também no jogo aéreo ofensivo. Defensivamente também, ele é um cara que vai ajudar bastante. Então, no jogo aéreo, é o principal do jogo dele, tá? E eu acho que isso já fala muita coisa, tá, Vitiano? Pois é. Repara como ele vai bem aqui num bom posicionamento para devolver essa bola para frente. Aqui no Grenal, tendo uma boa atitude para atacar o Edenilson, que estava ali mais pronto para pegar essa jogada, ele vai com muito ímpeto, vontade, ganha essa jogada e devolve para o campo ofensivo a bola para o Internacional. De novo, tá? Posicionado corretamente, já na marcação. Esse duelo, como eu falei, no corpo a corpo, ele vai bem e ganha essa jogada de cabeça. Para finalizar, mais um lance, onde ele se impõe ali no jogo aéreo contra o São Paulo. Mais uma vez, no jogo aéreo, ele levanta vantagem. Agora, um pouquinho de questões com bola, onde eu vejo ele também com limitações bem evidentes. Não é um jogador assim controlador, não é um cara que vai dar um ritmo de jogo para o Coritiba. São passes muito mais simples e não tanta facilidade para direcionar o jogo, tá? Vou mostrar um primeiro lance onde o Cruzeiro está subindo um pouco a pressão, está marcando mais forte. Ele está atrás da primeira linha dos dois atacantes aqui do Cruzeiro. Domina essa bola bem saindo no Matheus Pereira, só que ele é um cara que não queima espaço para frente. Ele já toca a bola do lado para o outro companheiro, acho que é o Bruno Gomes até que está na jogada aqui, mas para o companheiro dar um segmento melhor para a jogada. Ele poderia ter colocado essa bola, por exemplo, no Bernabei. Se ele levanta a cabeça e coloca o passe aí, exatamente onde você apontou. Poderia, tá? Aceleraria a jogada, inclusive, mas ele vai tocar do lado. Acho que era o Alan Patrick que estava no lance. Aqui ele foi bem, tá? Nos momentos em que ele teve um jogo apoiado, aproximado, ele deu passes de primeira interessantes. Eu vou mostrar aqui um deles para ele acelerar a jogada. Foi bem, tocou no Carboneiro. Depois a continuidade não foi tão boa assim, mas ele fez o papel dele. Mais um lance. Se aproxima aqui do lado esquerdo, vai achar o Bernabé, que está ali pela frente de novo. Exato. Dá um passe para frente, um passe interessante. Mas com bola, Vicenzo, pouquíssimo. Pouquíssimo mesmo. A gente fez um recorte aqui, obviamente, para trazer um ou outro lance dele com um passe um pouco mais para frente. Mas ele jogou muito pouco. A minutagem dele nesses 9 jogos também foi baixa. E realmente é um cara que me levanta muitas dúvidas. E até na nossa thumb tá. Faz sentido? Pois é. Já posso começar a responder, Vitinho? Não, assim, acho que é interessante, porque, vamos lá, o Coritiba tem problemas na volância, não só em qualidade quanto em quantidade, uma vez que perdeu não, né? Se livrou do Alisson recentemente, estava com dificuldades para encontrar jogadores para até ter elenco. Oliveira, né? Teve que usar o Sobral, que não estava sendo utilizado recentemente, enfim, né? Em quantidade, o Richard ajuda. E aí a primeira pergunta. Em qualidade, ele agrega alguma coisa a esse meio campo do Coritiba que tem no Josué uma peça central de criação de jogadas, mas que não conta com volantes construtores para apoiá-lo? Ele ajuda em quantidade e qualidade? Vitinho, vou ser bem direto aqui, tá? Em qualidade, não. Em quantidade, sim. Ele é um jogador que pode ser utilizado e a parte boa é que ele está com muita vontade, né? Não à toa esse contrato que a gente falou aí, que o nosso amigo Rogério divulgou, né? Que é um contrato curto com um salário baixo, para ele tentar se recolocar num bom nível na carreira. A questão tecnicamente, ele é um jogador bem limitado, né? E tirando essas questões que eu citei de combate em um espaço mais curto e do jogo aéreo, são poucos pontos que eu consigo apontar de qualidades do Richard no momento. Ele já teve momentos interessantes. No Fluminense ele teve uma passagem boa. Cruzeiro também. Cruzeiro também, enfim, apesar de que bem curta no Cruzeiro. Bem curta, né? mas enfim, no Ceará mesmo. Corinthians, enfim, teve bons momentos na carreira. Pode recuperar isso? Até acredito que pode. O Coritiba já fez algumas contratações de qualidade duvidosa, mas que são jogadores que são úteis hoje no elenco. Por exemplo, o próprio Moledo. Então, e aí queria trazer um exemplo para você. Quanto dá para comparar o movimento pelo Richard ao Thiago Santos, que é um primeiro volante de não tanta qualidade com bola, mas que é muito voluntarioso e qualificado para conseguir sustentar na marcação e ter esses duelos de imposição física? Por característica é semelhante. Eu acho que é uma comparação válida. A questão é que o Thiago Santos era utilizado ainda no Fluminense, né? Ainda era um cara que estava jogando, seja como zagueiro, como volante, ainda era utilizado. O Richard tem algum motivo para ele não ter espaço no elenco do Internacional que não é forte. Não é forte, Perfeito. exatamente. É um elenco limitado. E o Richard não era utilizado de forma alguma. Então, me levanta algumas questões. São muitas incógnitas e eu acho que o Richard não é solução para o Coritiba de forma nenhuma. Por isso eu fecho numa nota 3, tá, Vitinho? Não queria dar uma nota tão baixa, mas não tem como. O cara que não joga há mais de um ano, enfim, poucas participações no Internacional e uma minutagem baixa, como eu falei. Um jogador que eu vejo poucas qualidades e não é o que o Coritiba precisa para a volância, na minha visão. O Coritiba precisa de um cara ali com mais capacidade com bola, porque, assim,
Em termos de quantidade, até beleza. Ele é um cara que pode se colocar ali entre os zagueiros, ajudar no jogo aéreo e ser uma opção interessante. Mas avalio como um movimento assim que me deixa muitas dúvidas, tá? Muitas incógnitas em relação ao Richard. É aquela peça para ter alguém. É. Agora, vamos lá. O Tice estava tendo mais oportunidades recentemente. Vale o Richard? Pois é. A dar oportunidade a um menino criado na base, a um menino com potencial de crescimento? É uma questão também que precisa ser respondida. Para mim, o Tice, né, não deveria perder espaço para o Richard, por exemplo. Mas tá. Aí não é comigo, né? Aí vai do Fernando Seabra também. Exatamente. Claro que o Rogério Scarione noticia que não é o único movimento no mercado, que essa proporção de volantes deve ser reforçada com outra contratação, mas por enquanto o que a gente tem para analisar é o Richard. Exato. E a análise do Richard não é positiva. Só para fechar o vídeo, é uma pergunta que a gente nunca faz, mas nesse caso acho que é válida. Por que não é 0? Anota. Por que não é 0? Cara, é que é complicado dar 0 para um jogador. Eu acho que ele pode contribuir. Nunca teve 0. Nunca teve 0, né? Mas 3 é talvez a mais baixa que a gente já deu aqui. 3 é uma das mais baixas. Eu não quis ser tão cruel. O Richard, como eu falei, em termos de combate, ele pode agregar alguma coisa. Acho que recuperando ritmo, confiança, ele melhorando fisicamente, deve estar muito mal fisicamente, né? Em questão de ritmo de jogo mesmo. Não que ele não esteja preparado, mas questão de ritmo. Vai demorar para se colocar num ritmo bom, né? Então, realmente, eu poderia até dar uma nota mais baixa, tá? Mas pelo fato dele ser bom no jogo aéreo, ter um combate interessante, coloca uma nota 3, vai. Legal, interessante. Torcedor do Coxa, e o que você achou desse movimento pelo Richard? Achou interessante? Pode agregar na profundidade do elenco ou não serve para nada? Deixa aí no comentário aí que a gente gosta de ler tudo que vocês comentam, qualquer sugestão que vocês tiverem sobre o Coritiba de análise a gente faz também. Logo mais aí no canal, nos próximos dias vai ter análise do Jaci, inclusive, que tá jogando muito, tá merecendo, beleza? Deixa o like pra gente, se inscreve no canal, hype esse conteúdo que ajuda e ajuda demais a nossa projeção, o nosso crescimento aqui na OWTV, que é levar uma camisa nova do Coxa, inclusive os vários membros torcedores do Coritiba, Coxas Brancas, já levaram uma camisa. Então você pode ganhar também, você pode ser o próximo, se tornar membro do canal, tem 3 planos, quanto maior for o seu plano, mais chance você tem de ganhar a camisa nos sorteios mensais aqui na OW. Quer apoiar o projeto, gosta da nossa iniciativa e quer ajudar financeiramente falando, tem um Pix aqui? Faz um Pix pra nós aí. Ajuda a gente nessa porque ajuda muito o nosso crescimento também, beleza? Qualquer valor tá maravilhoso, já ajuda demais, fechou? Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!